tenho um trabalho com a literatura que vai completar 15 anos, no ano que vem. Esse meu trabalho ele inicia principalmente a partir do movimento de saraus, que é muito forte aqui em São Paulo, e tem uma característica que ele acontece principalmente nas regiões periféricas da cidade. Junto com essa movimentação de literatura e poesia, ela também trouxe a possibilidade que novos atores, novas pessoas que não faziam parte, né, dessa tradicional família literária que a gente tem aí no Brasil, pudessem adentrar esse campo, romper um pouco esse campo canônico também da literatura e poesia. Eu sou um desses autores que entra um pouco nesse bolo. Como o Wellington falou, eu comecei a ter um engajamento maior a partir desse movimento em 2006, e aí publiquei algumas obras. Vou compartilhar a tela aqui com vocês para poder ilustrar também um pouco deste caminho. Só organizar minha telinha aqui. Exatamente, era para acontecer no dia 26 o nosso encontro aí, conforme o flyer que está aqui da própria viagem. Bom, o tema da oficina eu batizei de Papo Reto, provocações literárias e escrita criativa. Eu gosto desse nome Papo Reto, ele faz uma referência, né, a uma gíria, a um dialeto que a gente usa na periferia, de quando a gente vai mandar uma mensagem bem objetiva, bem específica. Talvez é um pouco do objetivo desta oficina, e conversar um pouco sobre, a partir do meu aprendizado, a minha vivência com as letras, com a escrita, algumas referências que eu posso trazer sobre o processo de escrita em si também, né? Aqui um pouco da minha biografia bem rapidamente. Então, também trabalho com produção cultural, dando um suporte aqui para vários autores aqui em São Paulo. Alguns livros que eu tenho também, até vou compartilhar aqui, cadê? Isso, está aqui. O meu primeiro trabalho ele foi publicado em 2008, foi uma publicação independente com esse livro de contos, chama-se Te Pego Lá Fora. Ele aborda o cotidiano da escola pública nas periferias dos grandes centros urbanos, principalmente. A gente tem pouca literatura relacionada. A educação é um tema que está presente na nossa vida cotidianamente, mas são poucos livros que tratam de uma maneira mais ampla dentro da nossa história. O mais famoso ainda talvez seja o Ateneu, do Raul Pompeia. E aí, mas o Ateneu é lá do século XIX, né, começo do século XX, e o Te Pego Lá Fora ele traz uma outra visão de uma outra escola pública. Sem Mágoas também é um livro de contos, é o meu segundo trabalho, que ano que vem completa 10 anos que ele foi publicado. É um livro que aborda questões afetivas, amorosas, políticas, sociais. Eu costumo dizer que eu faço uma literatura de estômago, porque boa parte dessa minha literatura eu pego a partir do corpo, né, das minhas entranhas, do ombro, do peso daquilo que eu sinto atravessado na minha garganta. O sarau ele me traz essa forma de escrita utilizando o corpo, que não é apenas para apresentar um poema em voz alta, mas é também na escrita. Eu sinto que eu tenho essa relação e eu acho importante você escrever também com o corpo, né? Meu terceiro trabalho é de 2014, e aí é a primeira publicação por uma editora mais comercial, é o Vendo Pó Poesia. Eu publico uma versão independente, em 2014, 2016 sai essa versão pela editora Nós, e meu trabalho mais recente é um infantil, é esse daqui, que eu gosto muito dele, Menino, Moleque, Poeta, Serelepe. É a história de uma criança que é considerada hiperativa, até autista, né, problemática para os padrões da escola, mas na verdade ela é artista e ela quer desenvolver essa arte dentro da escola e tem uma saga para que isso possa se realizar. A ideia do curso, mais do que as pessoas às vezes vêm com uma expectativa para a oficina, que elas vão muitas vezes, vou lá para aprender a escrever.
E algumas vezes eu até brinco, a gente não vem aqui para aprender a escrever, quem ensina a escrever é a escola que faz esse processo de alfabetização, de formação de você para leitura, para escrita. Então, a ideia da oficina, principalmente, é trazer alguns subsídios, trazer algumas informações que eu acho que são muito importantes para quem deseja, além de saber escrever, escrever a sua história ou escrever poemas, adentrar esse mundo mais poético e literário. E além desses subsídios, trazer algumas sugestões, algumas provocações que eu acho isso é mais importante, né, para esse trabalho. Então, como tem um pouco aqui no... A ideia é apontar, provocar, dizer, sem travas, sem papas, com liberdade, olhando para dentro, trazendo, né, para fora, abolindo principalmente frases "eu não consigo", "eu não sei". Eu costumo dizer, se você sabe escrever, né, se você está alfabetizado, você consegue fazer uma produção. Muitas vezes a gente tem uma exigência muito grande, e isso traz algumas travas, alguns bloqueios, de pensar que a maneira como a gente deseja que esse texto esteja no papel, ele já sai num primeiro rabisco, né? E a gente vai desconstruir um pouco essa história. Então, principalmente é se permitir fazer, ainda que não saiba como vai ficar, mas o importante é tentar e descobrir fazendo. E aí a gente já vai para uma atividade prática aqui. Eu começo muitas vezes, assim, pelo inverso do que muitas vezes acontece numa oficina, mas a ideia é escrever, eu já vou propor uma ideia de escrita, que ela é apenas para trazer um subsídio, ela não tem nenhuma pretensão literária, então não se travem, não se bloqueiem desde já, em, eu tenho que fazer um poema, tenho que fazer... Não, o gênero desse texto é a descrição. E o que eu gostaria que vocês fizessem nesse momento é pensar em uma história que seja muito particular, muito pessoal, sua. Não pode ser história de outra pessoa, da mãe, do pai, do irmão, do filho, não. Tem que ser uma história sua, tem que ser uma história marcante, não dá para ser uma história, hoje acordei e fui na padaria. Isso pode se transformar também, mas dentro do objetivo do exercício precisa ser uma história pessoal, uma história marcante, uma história que possa ser compartilhada aqui com a gente, porque eu vou pedir para todo mundo fazer a leitura aí dessa história, já que estamos em poucas pessoas, e, e que ela traga a maior riqueza de detalhes sobre local, pessoas envolvidas, temperatura, se era de dia, de noite, cheiros, cores, roupas. A maior riqueza de detalhes que você possa trazer nessa sua descrição desse fato é muito pertinente para a gente, né? Tem até aqui. E o que a gente vai fazer é o que a gente faz, eu brinco, desde que a gente sentava em rodas lá há 5.000 anos, 10.000 anos atrás, quando ainda não existiam as grandes cidades, a gente fazia grandes fogueiras para se proteger, e sejam os griots na África, seja em qualquer outro lugar que tiveram acesso à fogueira e contavam histórias, e o que a gente vai fazer é contar uma história, né? Totalmente descritiva, com riqueza de detalhes. A única restrição que eu vou colocar para essa história é que ela tem ali um tempo máximo de 3, 4 minutos. Por quê? Já aconteceu na oficina da pessoa se empolgar tanto, e aí faz 5, 6 páginas de uma história, e aí acaba centralizando, tomando muito tempo. Então, apesar de pedir essa riqueza de detalhes sobre dia, temperatura, pessoas, conflitos, o que aconteceu, eu vou pedir para a gente ter um limite aí nessa história. E eu vou passar para vocês, eu acho que uns 15 minutinhos, agora é 5 para as 3, vou deixar uns 15 minutinhos para vocês escreverem. Pode escolher o suporte que achar melhor para essa produção, seja o computador, seja a folha de papel. O importante é se permitir, é escolher essa história, seja marcante, seja pessoal, e a maior riqueza de detalhes. E aí a gente volta, faz as leituras e dá continuidade aí a essa nossa troca, tudo bem?
E estamos por aqui.
Só para lembrar, mais uns 3 minutinhos para fechar, tá, pessoal? Tudo bem, gente? Eu acho que a Rosemary e o Paulo já terminaram. A Paula, eu não sei. O Wellington também, Paula? Se depois quiser ligar a câmera para a gente se ver, ficar mais próximo aqui, fica à vontade também. Quem gostaria de começar? Fazer a leitura do seu registro. Um de cada vez, gente, senão fica muita gente querendo falar ao mesmo tempo. Vocês me ouvem? Estamos te ouvindo. Então vou começar porque aí o primeiro sempre é esquecido. Então se eu passar muita vergonha, os demais me cobrem. Tá ótimo. Vai lá, Paula. Bom, eu adorava jogar futebol na rua. Talvez por ter apenas 4 anos, minha mãe não gostava muito disso. Marcos, meu vizinho, era uns 3 anos mais velho que eu. Surgiu chutando sua bola de capotão e me convidou para jogar. Naquela manhã de sábado, de brinha era brincadeira até que uma dividida me marcou. Marcos pisou firme na bola e eu chutei, caindo de costas, batendo a cabeça em algumas britas que estavam espalhadas pela rua. Daí, só me recordo do vizinho do carro verde, um carro que os bancos da frente não têm divisória. Que carro legal!
me levaram ao hospital. Enquanto o médico costurava os dolorosos pontos, eu me entretia olhando as cortinas divisórias de um tecido grosso e azul, na esperança de ver alguém em outra maca. Essa Bacana, foi a minha história marcante. Até hoje, além da minha calvície, as cicatrizes estão na minha cabeça. bacana. E levou quantos pontos, Paulo? Ao todo foram 11. Caçamba. Foram Foi, 3 copos. foi um belo de um buraco na cabeça, né? Sim, Bom que já começou a mas oxigenar a cabeça desde criança. com certeza. Quem vem agora? Rosemary, Paula. O Wellington também entrou na brincadeira, Wellington? Oi, Mais ou você menos, viu? tá me ouvindo? Estamos É a ouvindo, Paula. Paula. Ah, tô fazendo um teste aqui no áudio. Estamos ouvindo bem. Posso ler a minha? Pode, por favor, fica à vontade. Pedalinho aquático. Aqueles pedalinhos, sabe, que tem em parques? Sim, Então, há muitos e muitos anos atrás, quando eu era uma adolescente ainda, né? Fui viajar com minha irmã e meus pais para Lages, Santa Catarina. Chegando lá, fomos passear numa praça muito bonita. Tinha até pedalinho aquático. Eu e minha irmã sempre tivemos pânico de água. Era uma tarde ensolarada. Só cabiam 3 pessoas no pedalinho. Então eu fui do lado direito, minha irmã do lado esquerdo, meu pai no meio. Meu pai estava um pouquinho acima do peso, né? Foi muito agradável, apesar do medo que tenho de água. Quando chegamos no meio do lago, o cisne começou a inclinar do lado direito. E eu comecei a gritar, pensando que ia me afogar. Minha irmã também. Meu pai estava se divertindo, dando risada, não estava nem ligando, né? De repente, o funcionário do brinquedo veio andando pelo lago, com água na altura da cintura. Aí que vimos, né, que era raso. Então saímos do brinquedo, eu e minha irmã, morrendo de vergonha, pois achamos que era um lago fundo. Meu pai faleceu há pouco tempo, poucos anos, né? E essa é uma das histórias que eu lembro com alegria, né? Só isso. entendi. Bacana. Obrigada, Paula, por De compartilhar essa nada. história. Quem agora, Rosemary? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Nasci flor, rosa é meu nome. Transmutada em erva, rosmaninho, alecrim. Minha mãe cantava para eu dormir. Alecrim, alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Cresci flor, e como flor, perdi pétalas pelo caminho, que perfumaram a estrada quando o mundo não me parecia assim tão cor-de-rosa. A corola desfeita, rarefeita e desbotada, por vezes me faz esquecer que nasci flor. Porém, quando eu olho um jardim, eu lembro que ali, entre as ervas daninhas, tem um pedaço de mim. Menina Alecrim. Já trouxe um poema para a gente? Né? Você já adiantou um pouco o exercício, Rosa? Desculpa. A Rose é escritora, É, a gente Rodrigo. percebe, a gente entende. A gente pede uma coisa, já é rebelde na escrita, a gente pede uma coisa, a pessoa faz outra. E você, Wellington, tem alguma coisa aí? Olha, eu acho que não entendi direito a proposta. Eu fiz algo bem atual de uma conversa que a gente está tendo diariamente, todos nós. Essa foi real, mas eu mudei o nome e coloquei meio fora da história, entendeu? Entendi. Sobre a pandemia. Fica à Mas vontade aí. eu não sei se a proposta é exatamente essa. De qualquer forma, eu vou ler para vocês. Isso, você escreveu é o mais importante. A proposta é escrever. E aí, se Isso. vocês se tiverem variações da escrita, não tem nenhum problema. Eu coloquei como título a palavra perdas. Um pouco dramática, mas vamos lá.
Dois amigos angustiados conversam numa esquina amedrontados. Você sabe quem está entubado? Quem? Nosso amigo Carlos. Meu Deus, o que será de nós? Ambos, fragilizados, não podem ao menos se abraçar. Assistem solitários às perdas daqueles que um dia se abraçaram sem medo e sem reservas. É um negócio que eu escrevi assim por conta de uma experiência dessas que infelizmente todos nós estamos tendo, mas que me veio à mente. Entendi. Bacana. Obrigado aí por compartilhar. Esse texto que a gente fez, gente, ele é um ponto de partida tanto para essa nossa conversa agora, quanto para a atividade que eu vou propor daqui a pouco, que o processo de escrita que eu gosto, que eu desenvolvo, ele é muito ligado ao que a Conceição Evaristo cunhou chamar de escrevivência. Algumas pessoas chamam de literatura de testemunho, né? Outras pessoas denominam de autoficção, mas é sobretudo uma literatura que pega aspectos da própria vida, aspectos do cotidiano, aspectos da subjetividade, para, a partir disso, desenvolver e ampliar o olhar, a escrita, o trabalho. É o processo que eu desenvolvi nos meus 3 livros, o Te Pego Lá Fora, o Sem Mágoas e o Vendo Poesia. E é um processo que eu estou passando também agora na escrita de um romance, que eu estou finalizando agora para o primeiro semestre de 2021, né? E não é uma literatura, às vezes até brinco, né? Então é uma literatura de BO, né? Um boletim de ocorrência. Você pega ali toda a descrição? Não. Você pode, inclusive, de repente, usar um boletim de ocorrência como informação, como base para essa produção, mas um boletim de ocorrência por ele só, ele não é um texto poético, literário, né? Quem dera fosse, mas é possível fazer várias histórias a partir disso. Compartilhar aqui novamente. Aqui, então, das leituras que a gente fez, né? Então, contar histórias, causos, lendas, está na gênese, na origem da criação humana, faz parte da nossa cultura, identidade. A gente só existe, nos relacionamos através das histórias, principalmente. Sempre que a gente encontra alguma pessoa, que vai permear esses diálogos, essas trocas, são as histórias, né? Seja como o Wellington falou, né, da história da preocupação com o amigo, seja quando a gente vê uma amiga distante, a gente conta a história do pedalinho, ou quando a gente encontra com uma tia ou um primo, um irmão, e a gente fala da mãe, traz a lembrança como a Rose fez. Então, a todo momento, em diferentes espaços, seja espaço profissional, acadêmico, familiar, de afeto, a gente troca histórias, faz parte da gente. Talvez a diferença que exista entre o escritor e outras pessoas é que o escritor tem essa preocupação de fazer esse registro dessas histórias, né? Tem ainda uma frase que fala: minha vida daria um livro, ou minha vida daria um filme. E é verdade. A vida de todo mundo daria um livro, daria um filme, e você pode escolher o gênero. Pode ser drama, comédia, romance, suspense, violência. Depende muito do estilo que cada um vai adotar, da preferência de gênero literário, de narrativa que cada um vai assumir, mas cada um de nós tem a possibilidade de escrever a sua história. Isso, inclusive, é uma coisa que eu aprendi muito e a gente acredita muito a partir desse movimento de saraus, né? O movimento de saraus, ele nada mais faz do que permitir que pessoas ditas comuns possam se encontrar em diferentes ambientes, que um bar, um centro cultural, uma praça, a rua, e nesse local, o que antes era uma chama, a gente coloca um microfone, e através desse microfone a gente tem um momento de partilhar, de contar as histórias, de recitar poemas, e aí eu acho que o grande ganho dos saraus da periferia é que esses poemas eles saem dessa sacralidade, desse lugar de pompa, desse lugar de colocar a poesia no pedestal, e tira a poesia do pedestal e comunga a poesia de uma maneira comunitária, né? De uma maneira muito democrática,
em que a dona de casa, o mecânico, o vendedor ambulante, o professor, o advogado, seja quem for, todos têm o mesmo direito à palavra e todos têm o mesmo direito de escuta e de troca. E esse espaço ele acaba sendo um espaço muito importante, porque ele traz a possibilidade dessas pessoas que sempre tiveram coisas para falar. Eu não gosto quando as pessoas falam, o sarau trouxe a voz para a periferia. Não, a voz ela sempre esteve naquele local. Nós sempre tivemos voz ou vozes. O que acontecia é que a gente não tinha espaços para dar vazão a essa voz, ou muitas vezes não tínhamos quem pudesse nos escutar. E se escutasse, quem pudesse trazer para um suporte fanzine, para um suporte revista, para um suporte livro, e isso pudesse se espalhar. E através dos saraus a gente conseguiu fazer uma movimentação e trazer isso. A possibilidade de cada um que está ali pudesse escrever seu texto, compartilhar em uma folha de caderno ou uma folha de sulfite que fosse, fazer alguns xerox, espalhar. E essa palavra, ela ser lida, ela ser vista com muito respeito, com muito afeto, longe de uma hierarquização ou de uma classificação, se é uma literatura maior ou menor, se é uma poesia boa ou ruim, isso não importa. O importante é que todos ali tínhamos a oportunidade de escrever, de partilhar, resgatando inclusive os ensinamentos do mestre Paulo Freire, do mestre Augusto Boal, quando ele coloca que o teatro é para todos e desenvolve o teatro do oprimido, muito influenciado também pela pedagogia do oprimido. A literatura marginal periférica, essa literatura dos saraus, ela vem de uma outra vertente que é mais ligada ao movimento hip-hop, e aí dentro do movimento hip-hop você tem os 4 elementos, que é o DJ, o rapper, o grafite e o b-boy, e a gente vem então do rapper, né, que traz essa voz um pouco silenciada, oprimida para o palco, a gente traz para outros espaços, mas dá principalmente essa garantia da fala e diz principalmente que toda fala ela é importante, toda fala importa, toda literatura vai ter o aplauso, vai ser recebida com afeto. Então, aí, como eu coloquei, né? Literatura e poesia vista como arte, e isso eu acho que é um destaque também importante, essa percepção que o sarau trouxe não apenas para mim, mas para muitas outras pessoas que frequentam esses espaços, porque a gente vem de uma escola pública, muitas vezes com uma qualidade questionável, a gente sabe como, seja como cidadão que participou, frequentou a escola pública, ou no meu caso, como também professor, e na minha vivência de escola, literatura e poesia sempre foram vistas como um manual para você aprender a ler e escrever bem, né? Ou era um material utilizado para você fazer uma prova, ou um material utilizado para você se preparar para o vestibular. E muitas vezes, na minha formação e de vários outros colegas, esqueceu-se de olhar esse lado artístico, literário, poético da literatura e da poesia. Então, o sarau ele resgata isso como manifestação coletiva, o que eu acho que é um ganho para a gente, poetas, escritores, porque a gente, quando fala de escritor ou de poeta, parece sempre aquela figura sentada, solitária, sozinha, seja na sua escrita ou seja na sua leitura. E as outras linguagens artísticas, ela tem esse espaço comunitário, né? Seja o teatro, que vai ao palco, que tem a plateia para assistir, seja a música, que tem os shows e toda aquela galera vibrando quando podia, né, aglomerar. Hoje em dia a gente não pode. E aí você fica pensando, pô, e a literatura e a poesia? Aí fala, tem a biblioteca. Bom, às vezes que eu ia na biblioteca também era aquela coisa do silêncio, não pode falar, não pode trocar. E o sarau ele vem para quebrar tudo isso. Ele traz o espaço do comum, da troca com o corpo, dessa voz que é permitida a várias pessoas, como eu falei, desse afeto, desse acolhimento, de valorização da identidade, seja uma identidade negra, nordestina, feminina,
enfim, e de resgate um pouco também dessa ancestralidade. E tudo isso, ela acaba tendo uma relação muito forte com a subjetividade, com um olhar para dentro, principalmente, né? E eu acho que isso foi o grande ganho também, um dos primeiros passos que eu tive quando eu estava começando na minha caminhada enquanto escritor, enquanto poeta. Eu lembro que eu trabalhava com uma amiga, uma poeta chamada Dinha, e há 12 anos atrás, não, quase 15, foi 2006. Quando a gente trabalhava junto, a gente estava num romance, e esse romance lá no serviço não deu certo. E ela ficou muito mal, ela ficou muito para baixo mesmo. E dali 2 semanas a Dinha trouxe um fanzine com vários poemas autorais. E eu era muito amigo dela, eu sou muito amigo dela. Quando eu li aqueles fanzines, que não falavam diretamente da história que ela vivenciou, mas eu consegui identificar vários elementos daquela história que ela viveu naqueles poemas. Seja falando sobre frustração, seja falando sobre saudade, seja falando sobre raiva, sobre amor. E aí, a partir desse momento, a minha cabeça acendeu uma lâmpada, né? Deu um clique, virou a chave. Porque eu pensei, poxa, então a gente pode usar as histórias, as coisas que acontecem com a gente, e a partir das coisas que acontecem com a gente escrever, fazer os nossos poemas, escrever os nossos contos. Parece algo muito simples, muito óbvio, mas para mim, como na cabeça de um rapaz de 23, 24 anos, que nunca tinha conhecido um poeta, nunca tinha conhecido um escritor, eu li os livros de autores clássicos já mortos, né? Primeiro, esse contato com um poeta vivo, uma poeta viva, e ter acesso a esse tipo de informação, porque eu sempre falava, nossa, essas pessoas elas têm que ser muito inteligentes, porque elas inventam essas histórias, e de onde que vêm essas histórias todas? E sim, precisam ser pessoas inteligentes também, mas precisam ser, sobretudo, pessoas muito sensíveis, pessoas, sobretudo, muito corajosas, de pegar muitas vezes a sua dor, as suas mágoas, seus rancores, e ter coragem de transmutar, de refazer essa dor, ou como o Michelangelo, né, tem uma frase que fala, como é que você faz uma escultura? E ele fala, eu pego um pedaço de pedra e eu vejo a escultura dentro da pedra, depois eu só vou tirando o excesso de pedra. A escultura já está ali dentro. Então, é um pouco disso, né? O autor que tem essa coragem, essa humildade de dividir um pouco as suas histórias, trazendo para esse lado de fora tudo aquilo que está ali dentro e sabe-se lá como está dentro dele, né? As marcas que traz dentro dele. Eu falei um pouquinho da literatura marginal periférica, só para reforçar, quando a gente fala do movimento de saraus e dos slams na periferia, tem uma forte ligação com esse termo da literatura marginal periférica. É um conceito que vai ser trazido pelo Ferrez. O escritor Ferrez, ele é autor do livro Capão Pecado, que vai completar 20 anos agora. E em 2001 a gente tinha ali a circulação da revista Caros Amigos, que era uma revista que trazia muitos textos progressistas, de esquerda, reflexões. E o Ferrez, ele vai ser convidado, esse autor da periferia, pegando um pouco com o sucesso e a expansão do que foi o Paulo Lins com Cidade de Deus, não apenas com o livro, mas depois com a adaptação, virando filme, vai ter um olhar muito grande para a produção artística e cultural que vem das periferias. E aí, aqui em São Paulo, o Ferrez traz o seu livro Capão Pecado, e o Capão Redondo, nessa época, é um dos bairros mais violentos do mundo. Em média, na região, morriam entre 40 e 50 pessoas todo final de semana, o que é um índice de violência absurdo. O Ferrez, ele traz essa obra e ela é um sucesso também, ele tem mais de 120 mil livros que foram vendidos, está agora pela Companhia das Letras, já veio uma edição especial dos 20 anos, e a partir disso ele é convidado para fazer uma edição Caros Amigos, Literatura Marginal. E nessa revista, o Ferrez, ele traz um manifesto da literatura marginal, em que ele apresenta essas ideias, ele se distancia um pouco da chamada poesia marginal, que foi ali, né, organizado
teve uma organização pela Luísa Buarque de Holanda, trouxe alguns autores como o próprio Chacal, Paulo Leminski que participou, Cacaso, vários outros, e ele se distancia apresentando, né, um pouco do que foi aí esse movimento da década de 70, que aí sim ele fala que é um movimento marginal porque está à margem da sociedade, à margem econômica, à margem política, à margem social, à margem da lei também, por que não? Já que tem autores que escrevem em situações de detenção, de presídios, mas são autores que estão à margem editorial, à margem das livrarias, e que a gente não vai mais esperar que as livrarias ou o mercado abra as portas, mas que a partir dali nós mesmos iríamos produzir a nossa própria revista, os nossos livros e nossos espaços de circulação. E aí é importante que nesse mesmo ano vem a Cooperifa, que é um sarau que traz esse novo modus operandi de se apresentar, né? Tira da Casa Grande, traz para o quilombo, tira desse espaço elitista, traz para um espaço popular, que é o bar, tira do centro e traz para bairros mais afastados, na periferia, né? Então, a primeira vez que vai ter isso com uma amplitude de ser modelo vai ser através do sarau da Cooperife, e aí vem o sarau do Binho e vários outros depois. Aqui a gente tem alguns autores aí que eu citei. Esse é o Ferrez, Sérgio Vaz, aqui no canto direito, abaixo, é idealizador da Cooperifa. A gente tem também o Binho, do sarau do Binho, a poeta Dinha, a Landa Rosa. Tanto a Dinha quanto a Landa Rosa participaram do Viagem Literária este ano, né? Bem bacana isso. Michel Iacchini, Elisandra Souza, Raquel Almeida. Eu acho muito interessante trazê-los e trazer as imagens deles também, porque através dessa literatura dos saraus, da literatura marginal, da literatura da periferia, que a gente vai ter, de uma certa maneira, um rompimento dessa tradição considerada clássica e contemporânea do que é o recorte da nossa literatura, majoritariamente feita por homens, 75%. Homens, brancos, classe média alta, diploma universitário superior, heterossexuais. Então aqui essa literatura, ela já traz uma outra cara, já traz uma outra cor de pele, já traz outros gêneros também, e isso é muito importante porque isso vai ter um reflexo direto, claro, no tipo de produção que vai ser desenvolvida. E aí eu trago esses autores porque quando eu penso sobre Rodrigo, eu quero desenvolver um trabalho literário, eu quero mergulhar um pouco sobre isso, não quero ainda escrever um livro, mas eu quero entender um pouco melhor como funciona. Eu sempre falo que o primeiro passo é encontrar as suas referências. Fica um pouco difícil você querer jogar se você nunca assistiu uma partida de futebol, por exemplo, porque você não vai conhecer um pouco quais são as regras, você não vai saber quem são os grandes jogadores, para que serve o goleiro, meio-campo, lateral, qual é a função do juiz. Então, é muito difícil você querer já chegar, só porque, de repente, você tem a bola, né? Você é o dono da bola lá da vila, aí você já bota essa bola debaixo do braço e fala, vamos jogar, mas você nunca assistiu um jogo de futebol. E aqui eu penso, quando a gente fala de escrever, a gente vem de uma tradição que ela é milenar, né? Sejam desde os gregos, seja depois dos trovadores, seja dos modernistas, concretistas, enfim, a gente não está inventando a roda, a gente já tem uma tradição e eu acho que é muito importante você conhecer essa tradição, você se referenciar, você descobrir, inclusive, quais linhas narrativas, estilos, é aquela que mais você gosta, mais você se adapta, né? Então, não dá para você jogar futebol sem ter ouvido falar de Pelé, Maradona, Garrincha, Rivaldo, Rivelino, Messi, Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, enfim, todos esses. É preciso conhecer. Então, essa é a primeira dica que eu trago, né? Que, pô, mas isso é óbvio. Não, não é tão óbvio. Infelizmente, a gente sempre se depara
Quando a gente vai no movimento de escrita, as pessoas elas têm um hábito muito maior de escrever do que ler, né? E eu falo, nesse primeiro momento, eu acho que é sempre na vida, mas nesse primeiro momento, principalmente, você tem que ler mais do que você escreve. Nesse ponto de partida, se a gente for colocar dois pratos, é 1 hora de leitura, 30 horas de produção. Ou para cada hora que você vai dobrando, você dobra um outro pouco, né? Clicando aqui. Aqui, inclusive, eu trago, dentro dessa literatura que eu falei para vocês, algumas indicações, né? Tem vários nomes ali que eu já trouxe, Ferrez, Binha, Lisandra, mas tem Aquins Quintê, Marcelino Freire, Solano Trindade, Luz Ribeiro, Mel Duarte, enfim, Conceição Evaristo. Tem os clássicos da literatura marginal periférica que eu gosto também, Lima Barreto, Plínio Marcos, Carolina Maria de Jesus. E aí eu gosto de outros autores também que são referência importante para mim, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, João Antônio, Drummond, Manuel Bandeira, enfim, eu acho que o importante, quanto mais referências você tenha, melhor. E aí eu vou fazer, não é pegadinha, mas eu vou aproveitar e vou perguntar para vocês aí, quem vocês colocariam como referência para vocês, poéticas ou literárias, e o porquê? Se é o estilo, se é a narrativa, se é a temática. Se puder citar brevemente, assim, não precisa fazer um compêndio, uma defesa de mestrado, é só citar uns 2 autores, de preferência um homem e uma mulher, para a gente ampliar esse olhar, e dizer por quê. Quais são as referências de vocês aí? Vamos ver como que está essa turma nas referências. Quem começa? Eu posso citar o que eu tenho lido ultimamente, que é o Eric Novello, pelo seu estilo, a escrita, os temas que ele aborda, a maneira como as narrativas vêm e vão. É muitas vezes meio agressivo, mas real. Então, é a referência que eu tenho nesse momento. Eric Novello? Isso. E ele escreve o quê, Paulo? Romance. Romance? Isso. Qual que é a temática que ele circula? As relações humanas, subhumanas, a questão da violência, as consequências das suas ações. Você falou que ele é um pouco cruel no estilo dele? Sim. O livro dele mais em evidência se chama Neon Azul. Então, esse é o que tem mais destaque. Mas ele tem outras obras também. Então, é bem interessante. É a minha referência de momento. Legal. Quem mais aí? Pode ir. Olha, deixa eu falar um pouquinho também. Fica à vontade. Eu gosto muito de Drummond, né? Mas aqui na região nossa, Santos, né? A gente, lógico, eu estou aqui em Cubatão, mas na região tem um escritor que tem muita ligação com a cidade de Cubatão que eu tenho lido, que também hoje já é uma referência, já é conhecido quase em todo o país, que é o Manuel Herzog. O Manuel Herzog ele escreve muito sobre o dia a dia, né? É uma leitura bastante engajada aí com a nossa realidade. Ele escreveu um livro que eu acho muito interessante, até porque eu, de certa forma, tenho alguma coisa a ver, que se chama As Jacas do Cemitério São Mais Doces. É um título bastante sugestivo. Provocativo. E tem a ver com o cemitério israelita aqui de Cubatão, ou o cemitério das Polacas, que, na verdade, é um cemitério diferente, né? Ele é israelita, mas lá estão enterradas somente judias que eram traficadas no leste europeu do final do século XIX até meados do século XX e que eram submetidas a trabalho escravo, né?
e que compraram esse terreno aqui em Cubatão, na época era distrito de Santos, onde elas foram sepultadas. E nesse cemitério existe um pé de jaca, que numa das visitas que eu fui levando aí uma turma, inclusive o Manuel Herzog, ele ficou curioso em ver uma árvore dentro do cemitério tão carregada de jaca e acabou escrevendo sobre essas mulheres, né? E é um livro bastante interessante. Bacana. Um cara que eu gosto de ler muito. Wellington? É? É romance? Sim, sim. Bacana. Rose, quer compartilhar um pouco da sua referência, Rose? Tá desligado. Rose, seu microfone está desligado. Eu? Agora sim. Ouvindo agora? Sim, agora ouvimos. Então, na minha juventude, eu curti muito a Marina Colasanti, jornalista e escritora, Sim. e agora estou fazendo uma releitura, né? Numa outra fase da vida, na aposentadoria, retomando os livros dela. São crônicas maravilhosas do cotidiano e ela aborda com uma forma muito intensa o universo da mulher, a questão da evolução, da trajetória feminina, o modelo feminino, né? De comportamento dos anos 70. Então, ela faz uma viagem muito interessante por esse universo. Eu gosto muito. E, assim, mais na pegada da atualidade, a gente está vivendo hoje, a minha turma, de 95, da Faculdade de Jornalismo, a gente conseguiu se reencontrar virtualmente, 60 alunos, né? Que bacana. Formamos um grupo, criamos um blog, e assim, diariamente a gente tem produzido, um estimulando o outro a escrever. E nesse contexto, nós temos um amigo chamado Marcos Batista, jornalista, psicólogo, recém-formado, e ele está lançando umas crônicas muito interessantes sobre a pandemia. Ele está trazendo para o universo de crônicas muito curtinhas, mas mostra toda essa situação que a gente está atravessando no mundo de uma maneira muito interessante. Então, na atualidade, eu tenho curtido esse grupo de amigos com produções antigas que agora estão pensando em editar, né, um estimulando o outro, e o Marcos tem se destacado. Inclusive, ele está numa coluna do jornal A Tribuna. Bacana. Todo domingo, enfim, é um universo que a gente está voltando agora, né? Eu, especialmente, depois de um longo tempo sem produzir nada, lancei um livro em 93, 94, e parei. Foi filho único, produção independente, e agora eu quero muito retomar isso, porque é uma coisa que me dá muito prazer e é libertador. Então, eu quero voltar a escrever. Bacana. Então é isso, baseando nessas experiências novas, é por isso que eu estou aqui. Fátima, Paula, vocês querem compartilhar um pouco das suas referências? Tem um que é bem comercial, assim, mas eu acho a leitura bem agradável, é Dan Brown. E o mais clássico, assim, é a Agatha Christie também, que eu li bastante coisa, né? Aham. Gosto muito. Bacana. Fátima? Desculpa eu chegar atrasada aí, eu vacilei com o link, achei que não tinha recebido, perdi 1 hora, hein, desse Sem problema. Mas é bom que eu estou aqui. Eu, assim, poesia com Bandeira, eu acho um poeta interessante porque ele começa ainda bem com um tom assim, simbolista ainda, soneto, e ele vai até poesia concreta, também ele traz muito do verso popular também, não é? Que eu curto essa poesia oral, poesia popular, o cordel. Eu também gosto muito da poesia de Cecília Meirelles, né? Esse aspecto espiritual transcendente da poesia dela. E recentemente eu descobri um poeta, Ricardo Aleixo, que é um poeta, né? Que eu gostei muito, né, dessa temática, né? Da denúncia, porque a poesia dele é bem rica também, visual, é uma poesia visual, mas essa coisa da denúncia. E também uma poeta
é portuguesa, que eu descobri agora, ela já é morta, mas eu gosto, Sofia de Mello, Brian, não sei pronunciar o nome dela, Brian Anderson, e que ela tem uma poesia também de tom social, né? Inclusive, eu li uma coisa que diz que ela foi a primeira a levar a poesia para os manifestos na rua, né? Ela participou daquela Revolução dos Cravos, então ela que levou a poesia como protesto, assim, nessa cena, pelo menos lá em Portugal, né? Bacana. Isso pegou, é isso. Não conheço também, vou pesquisar. Ela é muito boa. A gente compartilhando aí. E falando então sobre referências, eu, até para quem está nesse processo de se aprofundar na escrita, eu peguei algumas sugestões de livros que vocês também podem fazer o caminho de vocês aí. Um é esse aqui, que é O Caminho do Artista, da Julia Cameron. Eu gosto muito desse livro, eu estou relendo ele, ele me ajuda muito. O que eu gosto desse livro é que ela traz vários exercícios práticos para você desenvolver o seu trabalho como escritor. Uma coisa que ela traz, que é uma coisa que eu já fazia de modo intuitivo e agora eu falo, bom, agora tem até referência para fazer. Eu sempre tive um diário, desde 2003, 2004, e esse diário ele surge por conta de um problema que eu tinha de depressão. Eu morava sozinho e uma forma que eu encontrava para tirar um pouco essas dores era através da escrita. A escrita também ela funcionou como terapêutica para mim em muitos momentos. E aí, a partir desse diário, que eu vou depois tirar várias histórias que vêm nos meus livros, no Te Pego Lá Fora, no Sem Mágoas. E o Caminho do Artista, uma das coisas que a Julia Cameron recomenda é que você tenha um caderno que você batize de páginas matinais. E que todo dia, quando você acorda, a primeira coisa que você faz é escrever 3 páginas nesse caderno, livre, todos os dias. E ela recomenda que você faça isso por 8 semanas. E eu acho que é um exercício muito interessante para ajudar principalmente no desbloqueio, para você destravar e para você criar esse hábito. É um desafio, mas ela coloca dentro de alguns tópicos muito interessantes desse desafio, o que ele pode trazer de possibilidade para você se tornar um potencial escritor ou poeta, que ele rompe, né? Ele quebra esse bloqueio. E essa escrita é uma escrita totalmente livre. Quando você não saber o que você escreve, você coloca não sei o que escrever, não sei o que escrever, não sei o que escrever. Você tem que escrever 3 páginas todos os dias e até ficar, independente de vocês pegarem o livro ou não, fica a recomendação dessas páginas matinais dela, ou o que eu recomendo você ter um diário de bordo, né? E esse diário você tem o mesmo exercício. Eu não sou tão disciplinada assim como ela, eu falo que pelo menos você pode ter um intervalo, dia sim, dia não, mas que é essencial para você se tornar um escritor, que além do bloquinho de notas, que pode ser tanto físico quanto no celular, mas você está sempre atento de anotar uma frase, uma observação, algo que você viu, mas essa prática cotidiana, né? Ah, Rodrigo, eu não tenho tempo. Bom, não é que você não tem tempo, você não tem intenção de ser, talvez, um poeta, um escritor. Porque se você tiver isso como objetivo, você vai ter que arrumar um tempo, né? Pelo menos dentro daquilo que eu acredito que é fundamental e necessário, e esse livro, ele reforça isso. Um outro livro que eu descobri o ano passado, quando na busca de escrever meu romance, e ele também eu achei fantástico, eu descobri que é quase uma bíblia dos produtores, roteiristas de cinema, é esse do Christopher Vogler, A Jornada do Escritor. É ele que tem, como fala? Tem aquela chama A Jornada do Herói. A Jornada do Herói era parte também, junto aí com A Jornada do Escritor. Fala um pouco sobre produção, sobre como fazer um romance ou qualquer outro tipo de material. A primeira dica que ele já traz, e isso é uma dica muito comum, e isso que eu falo, né? Parece dentro das obviedades que às vezes a gente fala. Se você pega um livro do Stephen Cocker, que ou do Stephen King também, sobre a escrita, todos eles vão falar, você quer escrever? Comece escrevendo agora. Comece escrevendo hoje.
Não importa que se você não sabe ainda sobre o que você quer escrever, mas o importante é você começar a escrever já. E o Christopher Vogler, ele traz várias ferramentas, ele traz um capítulo que ele fala quais são os passos para você fazer essa jornada do herói ou essa jornada do escritor. Eu acho que é muito interessante também para você que quer se aventurar e mais do que, né, a gente, essa, como eu falei, a ideia da oficina é trazer alguns subsídios, algumas informações, porque 2 horas não dá para a gente se aprofundar muito, né? Um tempo mais curto. E outro livro de uma escritora nacional brasileira, mas que eu acho fantástica, é a Eliane Brum. Eliane Brum é jornalista, tem vários livros de crônicas fantásticas que foram publicadas, e tem um romance, uma, duas, e tem esse livro que é um livro curto, até são 140, 150 páginas, Meus Desacontecimentos, que ela fala a história da vida dela com as palavras, e é uma prosa que traz uma poesia e, ao mesmo tempo, uma singularidade, uma simplicidade dentro do contexto que o simples é complexo, né? Não é aquela simplicidade que remete à pobreza. Muito pelo contrário. É a simplicidade de dizer coisas extremamente profundas de uma maneira muito leve, muito suave. Então, eu também recomendo muito. Tem vários outros livros. Tem o Frei Beto, ele tem um livro sobre a escrita também, que é muito interessante. O Stephen Kotler, é um professor nos Estados Unidos, de uma das universidades que tem cursos de escrita criativa. Mas eu acho que se vocês centrarem nesses três, inclusive, eles já trazem algumas sugestões para aprofundar em outros companheiros e companheiras da escrita. Mas dá para perder um aninho aí, só lendo esses livros e desenvolvendo os exercícios que eles trazem, sabe? É muito bacana. Deixa eu pegar aqui. Outra coisa que que é importante enquanto poeta, escritor, é qual é o exercício do seu olhar sobre o cotidiano, né? A Julia Cameron, ela fala disso de um modo que ela traz o encontro com o artista. Esse olhar, quando eu falo, e aí eu trago uma coisa que eu já falei algumas vezes aqui, que é esse diário. Esse diário ele vai ser importante não só para o exercício e a disciplina da escrita, que já é um grande avanço. Você não aprende a andar de bicicleta se você não anda de bicicleta, você não aprende a jogar bola se você não treina, você não vai ser um bom nadador ou um bom marceneiro. A gente, dentro do nosso processo de aperfeiçoamento, de desenvolvimento de uma técnica, depende muito da repetição, para algumas vezes. E na escrita não é diferente, mas eu recomendo o diário porque, mais do que esse exercício de repetição, de disciplina, eu acho que essa questão do exercício do olhar, a maneira que você observa o cotidiano, como você tensiona ou relaciona questões que te tiram da sua zona de conforto, eu acho que o diário ele é muito importante. Porque vai chegar um momento, depois que você está escrevendo, que não tem jeito. Você vai ter que romper o superficial, você vai ter que romper o que está ali na casca do seu texto e vai ter que adentrar, e esse adentrar é o seu universo, é o seu interior, é chegar ali em camadas profundas, talvez naquela criança interior que cada um tem, e às vezes é uma criança ferida, que tem vários traumas, tem várias marcas, e é daí que vai vir as histórias que são interessantes. As histórias, porque são histórias muito particulares, muito individuais, né? Eu até tenho, nos diários, eu recomendo que se faça uma espécie de cabeçalho, colocando ali cidade, data, local exato. Ah, eu estou em casa. Que local da casa você está? Você está no sofá? Você está na cozinha? Você está na mesa da cozinha? Você está na cadeira? Você está no banheiro? Você está sentado no chão, no vaso, sabe? Ter essa meticulosidade, o horário, temperatura, clima, como está o dia lá fora, como está você aí dentro. Então, eu acho que isso já ajuda nessa preparação, nessa observação, né? Contar as coisas com riqueza de detalhes. E aí eu lembro até, eu trago um exercício que é do Hilke. Tem um livro que ele escreveu, Cartas a um Jovem Poeta,
Rainer Maria Rilke, poeta alemão. E aí, eu não vou ler a carta toda por conta do tempo, mas ele recebe uma carta de uma pessoa que admira muito o trabalho dele e gostaria que ele lesse os originais e comentasse. E aí o Rilke fala, olha, desculpa, eu não posso fazer isso, eu não sou crítico literário, não há nada menos apropriado para tocar numa obra do que palavras de crítica, sempre resultam em mal-entendido. E aí ele fala que não vai nada, ele agradece, mas ele fala, depois de feito esse reparo, eu vou dizer algumas coisas. Primeiro, que seus versos não possuem versões próprias. Quer dizer, aí ele já começa a acabar com o menino. Ele fala que ele fica sempre no superficial, as poesias têm nada de próprio, independente. Sua amável carta não deixa de explicar certa insuficiência. E aí ele fala o quê? Ele fala, ó, o senhor está olhando para fora, e é justamente o que menos deveria fazer neste momento. Ninguém pode aconselhar ou ajudar. Não há senão um caminho. Procure entrar em si. Investigue o motivo que o manda escrever. Examine se estende suas raízes pelos recantos mais profundos de sua alma. Confesse a si mesmo, morreria se lhe fosse vedado escrever? Sou mesmo forçado a escrever? E ele fala, se você for responder que não, vai fazer outra coisa da vida, porque a sua pegada não é a escrita. A sua pegada é outra coisa mesmo, né? Se você reluta em mergulhar, se você reluta em ir no seu íntimo, no seu mais profundo, vai fazer outra coisa. Agora, se você quer fazer isso, viaje. Porque ainda que você não seja um bom escritor, alguma coisa de bom há de vir de você. E ele fala, né? Se depois dessa volta para dentro, desse ensimesmar, se brotarem versos, não mais pensará em perguntar, seja quem for, se são bons. Quer dizer, se você olhou para dentro, você deixou o ego lá da porta para fora. Porque mandar carta, pedir uma avaliação para o Rilke, já depois de ter pedido para outros colegas, já depois de ter mandado para a revista, nada mais ele quer do que legitimação. Ele quer que alguém vá lá e encha o ego dele. E o Rilke fala, olha, o ego você deixa de fora. Se você quer escrever, você olha para dentro, e se você escreve olhando para dentro, o ego não importa. Uma obra de arte é boa quando nasceu por necessidade, ele fala, né? E aí tem outra que eu gosto muito, que é a Viviane Mosé. Esse é um trecho de um poema que eu tiro do livro Pensamento Chão, e ela fala tudo que o Rick fala de maneira poética, né? A maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presos. Abscessos, tumores, nódulos, pedras, são palavras calcificadas, poemas sem vazão. Olha aqui o olhar para dentro. Olha aqui o escrever, porque mesmo cravos pretos, espinhas, cabelo encravado, prisão de ventre poderiam um dia ter sido poema, mas não. Pessoas às vezes adoecem da razão de gostar de palavra presa. Palavra boa é palavra líquida, escorrendo em estado de lágrima. Lágrima é dor derretida, dor endurecida é tumor, lágrima é alegria derretida, alegria endurecida é tumor, lágrima é raiva derretida, raiva endurecida é tumor, lágrima é pessoa derretida, pessoa endurecida é tumor, tempo endurecido é tumor, tempo derretido é poema. Receita para arrancar poemas presos. Você pode arrancar poemas com pinças, bucha vegetais, óleos medicinais, com as pontas dos dedos, com as unhas. Você pode arrancar poemas com banhos de imersão, com pente, uma agulha, com pomada basilicão, alicate de cutículas, com massagem e hidratação. Mas não use bisturi quase nunca. Em caso de poemas difíceis, use a dança. A dança é uma forma de amolecer os poemas endurecidos do corpo, uma forma de soltá-los das dobras dos dedos, dos pés, das vértebras, dos punhos, axilas, do quadril. São os poemas cóccix, os poema virilha, os poema olho, os poema peito, os poemas sexo, os poemas cílio. E aí ela vai falando, né? Palavra lágrima é melhor, palavra é melhor poema. Do lado de fora é onde deve estar o nosso lado de dentro. E para quem escreve, isso é quase um mantra. Do lado de fora é onde deve estar o nosso lado de dentro. Né? Então, pegando aí nessas poucas dicas que a gente
Primeira dica, busque suas referências de chave, né? Crie o seu caminho dentro das suas referências. Segundo, crie um diário ou as páginas matinais, como sugere a Julia Cameron, mas crie o diário tanto para você ter a disciplina da escrita, quanto para você desenvolver esse seu olhar de observação, de cheiros, de toques, de sensibilidade e, principalmente, mergulhe no interior. Eu gosto de pensar nisso, inclusive, quando o Boal ele tem uma epígrafe de um livro que ele fala: todo texto é autobiográfico. Todo texto é autobiográfico, do contrário seria plágio. E eu acho muito bacana essa epígrafe que ele tem de um livro chamado Teatro como Arte Marcial, porque, para mim, independente do gênero que você vai escrever, se é um suspense, se é um drama, um policial, um romance melado, açucarado, um poema, a partir, ou ficção científica, a partir do lado de dentro que você vai puxar as referências para essa construção, né? Tenho certeza que os roteiristas ali de Guerra nas Estrelas ou outros filmes aí de ficção científica partem a partir de coisas muito particulares para construir esse universo e viajar nessa construção toda de personagens. Aqui tem a ver um pouco que eu, né? Sobre escrever. É mais fácil do que imagina. E aí eu pego um trecho da Clarice, do livro A Maçã no Escuro, em que ela, num determinado momento, o personagem Martim tem a intenção da escrita, e aí ele não consegue escrever porque não sabe o que escrever, e começa a criar alguns desconfortos, e tem quase uma epifania, né? Pois tinha uma experiência, tinha um lápis, um papel, tinha a intenção e o desejo. Ninguém nunca teve mais do que isso. Então a pessoa, mas eu quero que escrever, o que eu preciso para escrever? Bom, você tem uma experiência, você tem um lápis, um papel, você tem um desejo de escrever, boa sorte, ninguém nunca teve mais do que isso. E, ao mesmo tempo, não é tão simples, né? Não é mais difícil do que parece, porque para exercitar, você tem que voltar ali naqueles tópicos de referência, de prática e de mergulho no interior de cada um. E aqui um resumo, né? Leitura, escrita, reescrita, deixe estar, lapidar, cortar gordura. Menos é mais. O simples é complexo. Corta adjetivo, conta o sentimento, corta advérbio, traduz a intensidade, corta lugar comum, produz o seu sentir, traz sentido, traz pesquisa, traz prosa, poesia, não enrola, diz o que quer, diz o que precisa, não enche linguiça. E leia em voz alta. Leia para a sua família, leia para os amigos, leia para estranhos. Seja crítico e seja humilde. Saiba ouvir, saiba aceitar a crítica e saiba filtrar. Nem tudo que dizem é ouro, nem tudo que você faz é tolo, e não pare. Se for essencial, não pare. Prossiga. Faça da sua vida a sua escrita. Então, aqui eu trago algumas sugestões mesmo para vocês, né? Então, além da leitura, normalmente a primeira escrita é sempre rascunho. É preciso reescrever e reescrever e deixar guardado para depois você voltar e reescrever. Não ter medo de cortar o seu texto, assim como a gente, nosso texto está cheio de gordura. Às vezes, o que interessa no texto, quando a gente escreve, tem que ser um pouquinho igual cachorro. O gostoso tem que ir no osso, sabe? Ficar ali roendo até chegar no osso e ficar roendo aquele osso. Escrever com o corpo. Às vezes, quando a gente vai escrever, a gente coloca terno, gravata, coloca aquele vestido de formatura. Ou seja, a gente faz toda uma preparação, uma elaboração para ir para uma grande festa. Quando, para a gente escrever, a gente devia escrever com a roupa que a gente se sente mais comum, que a gente vai, de repente, no mercado, na padaria. O que eu quero dizer? Leva todo o seu corpo e quem é você para essa escrita. Normalmente a gente é muito cabeção. A gente leva só o racional. E não,
traz o coração, mas não traz só o coração. Traz o estômago, traz o fígado, os rins, o intestino, traz as tripas, a garganta, os braços, a perna, a bunda, traz o seu pau, sua vagina. Nossa, mas o que é isso? Se você quer escrever por completo, tudo isso faz parte da nossa vida. Você tem que escrever com tudo. Seus braços, suas pernas, o seu desejo, sua sede, o seu suor, a sua dor, o amor. Eu gosto muito de fazer essa analogia de quando a gente escrever, não escrever só com o racional, não escrever só com a cabeça, mas trazer todo esse corpo para essa escrita. E aí, gente, eu olho meu relógio, são 4h07. E aí eu queria pedir para a gente dar uma continuidade naquela brincadeira que a gente fez. Vocês tiveram o primeiro momento de escolher uma história pessoal, subjetiva, marcante, fazer a descrição dessa história. Agora eu vou pedir para vocês, a partir dessa história, vocês podem escolher um pequeno trecho, vocês podem escolher um personagem, vocês podem escolher um sentimento que essa história traz, e a partir disso eu queria que vocês produzissem, aí sim, ou um poema ou um microconto. O que é um microconto? É um conto curto, no máximo aí de meia página, tá? E esse microconto ou esse poema, ele necessariamente tem que estar ligado a essa história que você escreveu no começo do nosso encontro. Então, é isso. Você pode pegar uma frase e, a partir dessa frase, desenvolver. Você pode pegar um ponto de vista. Você pode... E esse ponto de vista, ele não precisa ser um ponto de vista de alguém que estava ali. Pode ser, de repente, um objeto inanimado. No caso do Paulo, por exemplo, pode ser a bola. Como foi essa bola observando o Paulo cair e bater a cabeça? Que sentimento que ela teve? Ele tropeçou nela, ele chutou ela se sentiu... Ela agrediu o Paulo, foi ela que derrubou o Paulo? Aí vai na viagem de cada um, sabe? Ou então, escrever sobre o sentimento que lembrar, que reviver essa história, a história traz. Então, Wellington trouxe essa questão do diálogo da pandemia, de repente se está entubado. O que isso daí traz? Traz medo, traz saudade, traz... Enfim, e aí você pode construir um poema que fale sobre medo. Aí você vai fazer uma outra história. Então, na verdade, a história que você fez, ela é só aquela pedra que a gente vai tirar vai enxergar dentro da pedra essa outra coisa e vai tirar todo esse excesso de pedra e deixar essa escultura dentro. E aí, ou um microconto, você tem a possibilidade de escrever um texto em prosa, que seja uma história curta, no máximo meia página, exercitar aí a coesão. E aí a Rose, como a Rose já fez um poema, eu sugiro que ela pegue aí essa pequena história com a mãe, ou desse nome, e traga para a gente em um conto, um microconto, uma crônica, uma breve crônica. Ou vocês podem também escrever um poema. E, gente, aqui a gente, só lembrando, o mais importante é o fazer. Ai, Rodrigo, acho que ficou ruim. Ai, Rodrigo, eu não gostei. Poxa, Rodrigo, ficou uma porcaria. Rodrigo, eu não consegui. Não, aqui a gente não vai dar nota, ninguém vai repetir de ano, ninguém não tem ideia de classificar quem foi o melhor, quem é a pior, quem entendeu errado, quem entendeu certo, não. O mais importante é se permitir. Se permitir o quê? Primeiro, se permita escrever, se permita sentir, se permita olhar para dentro de si e se permita olhar para esse texto, principalmente com a criança que tem dentro de você. Deixa um pouco esse adulto racional, cabeção racionalista que a gente tem. Como seria essa criança interior que cada um de nós temos, aquela criança que a gente carrega, como seria essa criança escrevendo e brincando com essa história? Brincando com essa... E essa criança brincando e escrevendo com essa história
mas com as ferramentas que a gente já tem, porque essa criança ela já foi alfabetizada, ela já viu várias coisas que aconteceu no mundo desse adulto, ela já sabe, só que a criança ela tem a liberdade de fazer, assim como ela tem a liberdade de falar, ela fala o que vem na cabeça dela, não tem papas na língua, não mede consequências. Escreva trazendo essa criança para cá. E com o corpo. Escreve não só com a mão e com a cabeça. Escreve com o coração, com o estômago, escreve com a bunda, escreve com o joelho, escreve com o rim, com o fígado, leva todos eles juntos nessa sua escrita. Vamos tentar, gente? Vou dar uns 15 minutinhos aí para vocês. Fiquem à vontade para escolher a melhor forma de escrever, se é no papel, se é no celular, se é no computador. O importante é, faça alguma coisa. Se acabou mais rápido que a galera, aproveita para reler uma vez, reler duas, reler três. Tenta ali ver se tem muitos adjetivos, se tem muitos advérbios, lugares comuns, foge do lugar comum, foge do adjetivo, ao invés de dizer que era lindo, conta esse lindo. Ao invés de dizer, né, que era... Enfim, fiquem à vontade. Vou aproveitar para pegar uma água, mas eu estou por aqui, já volto.
Vamos lá, turma. Quem não terminou, pode ir terminando aí, não tem problema. A gente começa pelos nossos colegas que fizeram aí. Eu vou até dar mais um tempinho, vou pegar aqui e compartilhar. Ah, às vezes está fazendo no computador. Depois eu compartilho, então. Quem gostaria de começar? Lembrando isso, gente, o mais importante é que é um exercício, a ideia é só exercitar, não tem que necessariamente estar pronto, não tem nenhuma qualidade de julgamento, de hierarquização, de comparação, é uma prática e todas as práticas são acolhidas e são respeitadas. O importante mais importante de tudo é tentar. Quem quer começar aí? A Fátima? Eu não fiz a primeira parte, mas eu me lembrei, ainda para desenvolver depois, mas é como se fosse um mini conto. Eu lembrei de um fato engraçado que aconteceu comigo na década de 80. Então, década de 80, o cenário é a cidade de Salvador. Os personagens, amigos de meus irmãos e de meu irmão e de minha irmã mais velha. E eu. O fato, quando nos encontrávamos, a saudação era um beijo na boca. Tito tinha os lábios grossos e o beijo molhado. Eu tinha nojo do seu beijo, porque além de melado, ele adorava prolongar o selinho. Mas o que fazer? Eu não podia negar o beijo, pois seria taxada de careta publicamente. Um dia, não suportando mais aquilo, resolvi me vingar. Quando o Tito ia se aproximando, eu falei, afastando. Espera aí, o sapinho me beijou primeiro. Você sabe o que é sapinho, né? Aquela feridinha. Sim! Muito bom, bacana. Rodrigo, nessa mesma, aproveitando aí o que a Fátima acabou de falar em beijo, aliás, eu gosto muito do sotaque dela. Eu queria falar o meu, naquela linha mesmo do primeiro texto, meio para baixo, né, da pandemia, mas eu acho que eu fiz um microconto. Vamos lá, deixa eu ler para vocês. Ele queria dançar, beijar, abraçar, aglomerar. Mas o que acreditava ser natural e mesmo instintivo, agora lhe era proibido. Nossos corpos são perigosos, trazem a morte consigo. Ele então parou, se recolheu. É preciso se afastar, se isolar, evitar-se mutuamente, para assim demonstrar amor e afeto, por mais contraditório que pareça. Bacana. É isso. Um pouco para baixo, mas... Não, mas não tem um pouco para baixo. É o que a gente sente, né? É o que a gente está vivendo. Então, é uma leitura, inclusive, do que a gente está vivendo, dos momentos que a gente está passando. E, às vezes, da mesma forma que o texto da Fátima, ele traz esse riso, traz essa coisa mais descontraída, e é bom. Esse também texto ele é bom porque ele traz questões que a gente precisa contar, né? Tem um trechinho de um poema do Camões que ele fala: ouçam a longa história de meus males e curem sua dor com a minha dor, pois grandes mágoas podem curar mágoas. Então, quando você fala que é uma coisa triste, para a gente, na verdade, é importante para a gente entender que a nossa dor não está sozinha. Porque se a gente acha que a nossa dor está sozinha na dor, aí é fim, né? Aí é terrível. Verdade. É você, Rose? Vamos lá. Então, Eu acabei enveredando pela poesia, não tem jeito. Mas ainda dentro do texto, me veio outra ideia, né? É uma poesia inacabada. Quando a dor me bateu forte, senti na pele o corte e o sabor da despedida. Não sabia
que a saudade, para sempre, em qualquer idade, seria o tempero da vida. Deu para ouvir? Deu. Muito bonito. Bacana. Obrigado por compartilhar com a gente. Mas eu acho que ela ainda merece caminhar. Vamos ver. Pode ser, mas eu acho que já já tem coisas muito profundas em poucos versos, né? Às vezes chegar nessa condensar tantas coisas em pequenos versos também é muito é aquilo que eu falei, é o simples no complexo. Eu acho isso Entendi. muito, eu gosto, acho bonito isso. Obrigada. É você, Paulo? Bora. Eu fiz um poema. Vamos lá. No carro verde, eu era amparado pela minha mãe. Na maca, eu era amparado pela minha mãe. No momento em que os pontos eram costurados na minha cabeça, o médico precisou amparar a minha mãe. Não me lembro de dor, só me lembro de paz e me lembro de amor. Amor de mãe, amor pelo filho, que o protege, mesmo que em detrimento próprio, seja qual for a necessidade. Bacana. Obrigado, Paulo. Obrigado aí por compartilhar. Paula? Oi, eu não sei classificar o que é. Eu acho que é um poema, não sei. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas como você classifica se é um conto, uma crônica, um poema? A gente sabe que tem algumas definições, né? O conto ele está mais ligado a algo ficcional, a crônica muitas vezes tem esse mais pé no chão, traz essas histórias do cotidiano. O poema a gente pode definir pelos versos, pela rima, pela estrutura. Mas eu gosto muito também do que o Marcelino, às vezes, falou numa oficina, o Marcelino Freire, ele fala, ó, o que você chamar vai ser. Então, se você falar que é um conto, eu vou falar que é um conto, porque o que você chama... Se você falar que é uma crônica, então eu vou aceitar como crônica. Se você falar que é um poema, como você batizar vai ser. E quem discordar que vá brigar com você depois. Vamos lá. O lago que pensei ser fundo era raso, e raso era o tempo, nem fundo nem raso, mas veloz. Veloz sim, porém cristalizado na memória. O lago e o tempo unidos e antagônicos. Muito bom, obrigado. Lembrou um poema que eu tenho que chama... Não tem nome, é só assim, é um poeminha curtinho, Pulou de cabeça, só não sabia que o coração alheio era uma piscina vazia. Uma curtinha que eu fiz assim também. Nossa, hein? Gente, eu estendi um pouquinho o tempo, porque a gente começou também um pouquinho do tempo regulamentar, digamos assim. E aí, só para eu fechar aqui, então, se a gente fosse repassar algumas coisas que a gente viu, né, que a gente falou, de sugestões. Então, a primeira, buscar referências. Mais importante do que a sua escrita é você ver quem já jogou antes, como jogou, qual uniforme, com quais regras, qual estilo. Então, eu acho que é muito importante para quem quer mergulhar nesse universo, exercitar esse olhar, e aí exercitar esse olhar, ele entra já com essa sugestão de prática diária, que é o diário, ou como a Julia Cameron chama de páginas matinais. Ele ajuda muito tanto nessa disciplina da escrita, quanto de você... Em espanhol seria mirar, né? Ver além, de uma outra forma. Não sei se é essa a tradução correta. Um mergulho no interior, ou como tem aquela música do Vanderly, sabe o que eu mais quero, meu amor? É morar no interior do meu interior. Eu acho que é muito importante a gente, quando for escrever, se não for morar nesse interior do nosso interior, mas passar por lá, sabe? Não dá para escrever sem passar por esse lugar,
Não dá para você escrever sem mergulhar nessas dores, nessas memórias, nessa infância, nessas questões que marcam a gente. Outro ponto que eu acho importante, né, que reforçando então essa questão do trabalho e da disciplina. Cadê aqui? Escrever com o corpo, que eu acho que às vezes um problema, eu acho que é quando a gente escreve com o corpo que a gente traz também a nossa singularidade. O que é porque escrever só com o racional é uma escrita que a gente faz na academia, uma escrita que a gente pode fazer de formas quando a gente está num ambiente mais formal. Agora, a escrita literária, né, como tem aquele trecho do Lev Tolstói, ele fala: você quer ser universal? Pinte a sua aldeia, né? E essa aldeia tem que trazer tudo que tem nela. Não adianta você querer. É como vai um turista visitar a sua aldeia, você quer mostrar só a igreja, ou você quer mostrar só a praça da cidade. Você tem que ir lá mostrar o celeiro, você tem que ir lá mostrar onde está a privada, você tem que mostrar o rio, você tem que mostrar a cadeia, tem que conhecer tudo, porque a gente é dual, a gente é ambíguo, a gente não está nem no branco nem no preto, a gente está nesses tons de cinzas que ficam, né, entre um e outro. Então é muito importante a gente trazer tudo isso. E outra coisa que eu falo, traz um encantamento para a sua vida enquanto poeta, né? De leitura, pesquisa, de busca de referências, que não são referências só literárias, mas de vídeos, de entrevistas, de séries. Não se achar que você é o centro aí do universo, mais um rei ou rainha construindo o seu castelo de marfim. A gente tem que quebrar os castelos de marfim da literatura. A gente precisa ampliar a nossa voz e ampliar esses espaços de troca. Isso aqui que a gente fez hoje, eu particularmente gosto muito de ter momentos de troca. Se fosse em outros momentos, a gente faria leituras e aí comentários sobre os textos, de colocar o texto, fazer, e aí, tem gordura esse texto? Essa palavra aqui a gente cortaria, a gente trocaria por outra coisa, então a gente exercitaria isso, né? Deixar algumas sugestões de prática de escrita. A primeira prática é o diário ou as páginas matinais, e a partir do diário, das suas páginas matinais, você tirar histórias ou tirar poemas, mas exercitar a sua voz. Primeiro você escreve, só escreve, sem pretensão nenhuma, sem gênero, sem nada, só de fazer o exercício da escrita. Depois, olha aquilo que você escreveu e pinça, né? Tira algumas coisas que você pode usar como exercício de voz, mas esse exercício de voz não é esse exercício da voz falada, exercício da voz escrita. Um exercício de ponto de vista, eu até comentei aqui, que você pode pegar as mesmas histórias e escrever a partir de um outro olhar, que pode ser de uma outra pessoa, um outro animal, um outro objeto, enfim, pensar um pouco como desenho animado, né, que as coisas mais absurdas possíveis podem ganhar vida, por que não no seu texto dar vida a coisas mais diferentes e mais absurdas possíveis, um outro olhar sobre a mesma questão que você já passou, ou que você já viveu. E um outro exercício que vocês podem fazer pegando o mesmo texto é o que eu brinco de chamar de hora da virada. Você pode pegar um texto, um poema que traz uma surpresa, uma virada no final. Tem dois exemplos que eu gosto bastante. Um é do poema do Fuzil. Ele fala assim: revolta, 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 revolta. Revolta, eu te amo. Então eu gosto muito dessa. Um poeminha bem curto, mas eu gosto dessa estrutura, né? Ele vai e depois ele te dá esse, eu falo, dá o rodo, né? Ou tem um do Sérgio Vaz que eu gosto bastante também, que ele fala assim, chama Pé de Pato. Bruno matou a mãe. Bruno matou a mãe, matou o pai, matou os irmãos, os avós, os vizinhos. Bruno matou todo mundo de saudade quando foi para a faculdade. Então, é outro poema que eu gosto bastante, que ele traz isso, né? Traz essa... É quase que uma brincadeira, mas é uma brincadeira que exige muito, né, imaginação, muita ali você se dedicar. Aí tem alguns dos meus contatos também, tem meu Facebook,
Tem o Facebook aí do grupo que eu faço parte. Tem o meu Instagram, dos grupos que eu trabalho. E é isso. Lembre daquelas referências que eu passei para vocês. Eu acho que é muito bom, se vocês quiserem se aprofundar. Da Julia Cameron, que é O Caminho do Artista. Estou até com ele aqui. Quando eu gosto muito de um livro, eu não faço livro em livros literários. É que esse, como é um livro mais teórico, mais, né, me ajudar, mas eu vou fazendo algumas marcações, alguns rabiscos, para eu poder voltar sempre nele. Do Christopher Vogler, A Jornada do Escritor, e da Eliane Brum, Os Meus Desacontecimentos. Acho que são 3 livros aí que ajudam bastante a aprofundar esse ofício da escrita, principalmente para quem está interessado em não apenas se ler na escrita alheia, mas mergulhar na sua escrita própria, né? E eu sou suspeito porque eu não sei viver sem isso. É necessário.